Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um Papo com o Seminarista. Eu sou Pablo e vou aqui juntamente com meu irmão, e hoje nós temos uma pessoa nova aqui conosco que irá apresentar este podcast para você. Então, eu queria já dar as boas-vindas a você que nos acompanha através das nossas redes sociais, nosso YouTube da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, e a você também, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha através da nossa querida Rádio Excelsior. Fique conosco, porque hoje o papo com o seminarista está bom demais. Léo não pôde vir, mas temos um novo irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. É uma alegria estar aqui para apresentar um papo com o seminarista. Esse podcast mais do que especial, né? Os seminaristas protagonizam, né, um bate-papo muito saudável, muito proveitoso também para a nossa formação. É uma alegria imensa fazer parte desse grupo. E como é seu nome, meu irmão? Meu nome, esqueci, né? Falei tanto, mas esqueci a parte principal. Meu nome é Paulo Ricardo, seminarista da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Você vem de onde? Paróquia Nossa Senhora do Resgate e enviado da comunidade Cidade Santa. Aí, olha. Quase um entrevistado, né? Quase um entrevistado. Seja bem-vindo, Paulo. Então, hoje, Paulo, nós temos um convidado muito especial. Rapaz, eu posso dizer que conheço um pouquinho assim mais dele. Uma pessoa incrível, maravilhosa. Então, vamos lá. Hoje nós estamos com o Padre Jorge Brito. Seja bem-vindo, Padre, ao nosso Papo com o Seminarista. Se apresente. Feliz de estar com os seminaristas, que é o futuro da nossa igreja, né? É bom que nós estejamos dominando esse mundo da comunicação, porque é por ele que vamos adentrar muitas casas e o coração de muitas pessoas. Estou feliz de estar aqui com vocês. Padre Jorge Brito, nasci, me criei, cresci na igreja de Salvador, na Arquidiocese. Sou oriundo da paróquia São João Bosco, lá no Palmiúdo, mas eu nasci no IAPI, né? Nasci ali no IAPI, na divisa, Palmiúdo e IAPI. Ali chama o Bronco do Palmiúdo. Eu nasci ali no Bronco. Ali nasci e me criei e descobri minha vocação. Foi naquele celeiro vocacional, foi no meio daquela confusão de um bairro de periferia que Deus disse, venha, é você mesmo que eu quero. Neste período, Padre, lá no Bronco, no famoso Bronco, como foi que o senhor deu os primeiros passos ali? Como foi esse chamado de maneira específica de Deus? A família do senhor já era cristã, católica? Ou o senhor ouviu de alguma pessoa, fez esse convite para o senhor e o senhor começou a dar esses primeiros passos na igreja? A gente, observando bem de perto, vê que a família teve uma grande influência. Graças a Deus, nasci numa família bem católica. Meu pai era ministro da palavra. Quando o padre não chegava para celebrar missa, algum problema, ele fazia celebração com o pessoal da comunidade. E minha mãe era ministra extraordinária da comunhão. Então, eu cresci nesse ambiente familiar católico, né? Cristão católico. E meu pai não obrigava a gente a nada. A única coisa que ele obrigava era ir à missa. Quem quisesse ganhá-lo, ia à missa. Mas quem não fosse à missa, perdia tudo com ele. Não me esqueço que uma vez no Natal, então 2 irmãos meus não quiseram ir à missa do Natal. Então ele não disse nada. Quando saímos para a missa, ele disse à minha mãe, tranque a porta, deixe os 2 dentro de casa e não vão para canto nenhum. Né? E os 2 não foram. Mas quando retornamos à missa, o arrependimento dele, de mãe e de todos nós, os 2 ficaram em casa, comeram a ceia toda, a gente ficou quase a ver navios, comeram uma panela de salada de fruta e mandaram brasa. Ele disse, o jeito é deixar solto, porque se deixar preso, comia o dobro, né? Mas ele convidava muito a gente a ir à missa. Agora, quando todos ficaram maiores, ele já não mais obrigava, mas ele ia com minha mãe à missa. E aí aqueles que vêm do exemplo seguiam atrás. Então, somos a família de 9. Agora somos 8, que um faleceu. Mas éramos 9. Todos 9
cresceram na fé católica. Graças a Deus. E até hoje somos os 8 católicos, né? Ninguém desviou de religião Enveredou. até agora, né? Bom, padre, queria também essa infância, esse período, mas como se deu esse chamado? O senhor já falou que foi lá na igreja do IAPI, ali no Brongo mesmo. No Brongo, na Capela Coração de Jesus. E como se deu esse chamado? Como Jesus chamou, tocou no coração? Como o senhor escutou o chamado de Deus? Menino, a gente cresce no ambiente católico, cresce no seio de uma comunidade, vendo um padre dedicado, como o padre André, que agora vai completar 90 anos, mora comigo já há uns 8, 9 anos, né? Então, vendo os exemplos, minha brincadeira de criança era só celebrar a missa. Era missa, era procissão, era missa, era procissão, eram as brincadeiras de criança, né? E quando eu fui, aí, engraçado, eu já canonizava os santos, né? Bastava ver um boneco, uma coisa assim, que eu achasse com cara de santo, eu fazia o andor e dizia, esse é o São Fulano. Até o dia que eu achei um macaquinho sentado comendo uma banana, e eu disse, esse vai ser o padroeiro dos famintos, né? Ali eu já tinha a devoção ao campo social. E aí fiz um andor, botava um macaquinho em cima e fazia procissão do São Come Banana. São Come Banana. Padroeiro Dos dos famintos, né? Já era atento aos famintos. Mas eu cresci nesse ambiente familiar, comunitário, celebrando missa, fazendo procissão. E na primeira Eucaristia, eu senti forte o primeiro chamado, porque quando eu entreguei as oferendas ao padre André, foi justamente na hora que cantou a frase da música, nós te damos nossa juventude e mais uma vez erguemos nossa voz para dizer que te amamos. Aí naquele momento eu disse, é isso, vou te entregar minha juventude, vou entregar minha juventude. E aí a partir daquele momento comecei a perseguir o caminho vocacional. Aí perseguindo esse caminho vocacional, cheguei onde estou hoje. Foi momentos muito fortes, porque eu já sabia desde criança que eu queria ser padre. E era chamado para isso. Mas aos 18 anos, aos 18 não, aos 16, aos 18, já era o período que eu tinha terminado o 2º grau, já estava trabalhando em laboratório. Então, frequentava o clube vocacional da Forania. Era muita gente, Ave Maria, era uma beleza. Tinha muito jovem, muito, muito. Dali saíram muitos padres para congregações, saíram também muitas freiras, era um grupo vocacional muito animado. Mas eu ficava incomodado quando eu lia Isaías 43, de 1 até 9, mais ou menos. Quando Deus diz através do profeta, assim, tu és meu, tu me pertences, eu permuto nações por causa de ti. Eu dizia, mas que coisa, como é que Deus permuta uma nação por causa de uma pessoa? Isso não é... Isso é leitura, é uma linguagem figurada. Como é que cada pessoa que existe no mundo, Deus troca uma nação por uma pessoa? Isso é linguagem figurada, isso é conversa da Bíblia. Mas eu sempre ia para os encontros vocacionais e essa leitura me perseguia. E eu fui trabalhar em laboratório, no STS, ali na Rua do Limoeiro. Então, normalmente eu ficava na coleta, no parasitológico de fezes ou na parte de sumário de urina. Um dia cheguei para trabalhar, então a médica me disse, você vai me fazer um favor grande hoje. Eu disse, qual é? Tem um rapaz aí que veio fazer um exame de espermograma e você vai realizar. Eu disse, ai meu Deus, eu nunca fiz. Qual é o procedimento? Ela colhe o material, traz imediatamente para o microscópio para fazer as contagens e tudo. Eu disse, então tá bom. Eu fui lá, trouxe o material coletado, que era o esperma, e aí, quando ficou licofeito, eu tirei uma gotinha, coloquei na lâmina, que era a mesma lâmina de contar leucócito. Aí eu coloquei e levei ao microscópio. Quando eu olhei, aquela multidão de espermatozoides se mexendo, alguns ainda muito vivos, outros mais lentos, outros mortos. E ela disse, você tem que contar todos, os ativos, os lentos e os mortos.
Aí eu contei, quando eu terminei, eu disse, pronto, agora eu vou multiplicar por 50, como eu faço com leucócito, que tudo era manual. Hoje é tudo por máquina. Aí a médica disse, não, você multiplica por 200. Eu disse, mas não é por 50? Ela disse, não, espermograma é por 200. Quando eu multipliquei, deu mais de 150 milhões de espermatozoides. Nossa. E o Brasil, na época, tinha mais ou menos 150 milhões de habitantes. Hoje já passa de 200 milhões. Então, naquele dia, eu coloquei o resultado e fui para casa. À noite, rezei, dormi, e não é que eu sonhei. Deixa de ser cabeçudo. Olha aí onde está a nação que eu perguntei. Por você. Verdade. Naquele dia que você foi fecundado, só foi você. E todos os outros se perderam. Né? Profundo. Então, cientificamente, uma coisa foi comprovada. E ali, não tive mais dúvida que era esse o caminho. De fato, Deus trocou uma nação por causa de mim. Né? E visitar o interior. O interior, ver a igreja fechada, me doía no coração. Então, eu sentia sempre esse aperto e dizia, sendo padre, não vou resolver o problema, mas já vou ajudar em alguma coisa. Isso. Com certeza. Muito bonito isso. Muito bonito, isso é Fortíssimo. lindo. Isso renova qualquer vocação, qualquer uma. Com certeza. Padre, dentro desse... O senhor falou de maneira fantástica tudo isso. Aí o senhor deu os primeiros passos. Já participava desses encontros lá na Forania. Forania 5, se eu não estou enganado. Na época. E aí o senhor entrou no seminário. Como foi essa experiência de seminário? Porque todo mundo tem muita curiosidade. Hoje em dia, às vezes, os jovens querem entrar, fazer essa experiência. Quando eu também tive vontade de ir, né, de viver, fazer esse discernimento, eu não sabia como era o seminário. E tem até uma história muito curiosa com o senhor. Um dia, foi um dos motivos também que eu fui para o seminário. Um dia o senhor foi pregar lá na paróquia São José Operário, na comunidade de São Roque. E eu estava ali na dúvida, não falava com ninguém, e o senhor, do nada, assim, menino, tá esperando o quê? Por que não foi para o seminário ainda? Eu falei, oxe, meu Deus do céu, o que foi que o senhor falou aí através desse padre aí? Escuta o E aí chamado. eu fiquei com as pernas bambeando e fui. Mas como foi essa experiência do senhor também, para que outras pessoas saibam, assim, como é essa vida de seminário, como foi essa experiência? Naquela época, era muito interessante. Porque, como no laboratório, né? No meu tempo, tudo era manual. Hoje é tudo eletrônico, né? E no mundo que estamos vivendo hoje, há muita técnica, né? Há muita técnica para as vocações. Então, hoje passa por um psicólogo, psiquiatra, não sei o quê, é tanta coisa, e uma equipe inteira para ver o candidato, né? Naquele tempo, existia muito o corpo a corpo, comunidade em comunidade. Os encontros vocacionais se realizavam, era uma cascata. Tinha um encontro vocacional, tinha um grupo vocacional paroquial, tinha um grupo vocacional forânico e pronto. E isso animava as vocações. E as equipes de seminário tinham muita proximidade porque visitavam, eram muito chamadas aí nas paróquias pregar festa de padroeiro. E naquela época era o padre Gaspar. Quando ele ia lá, ele sempre pregava a festa de padroeiro e falava sobre a importância das vocações. Então, quando eu disse, aí, sim, no laboratório, eu tive um bom desenvolvimento. E o médico disse, eu vou abrir um laboratório, embora você não seja bioquímico, nem seja farmacêutico, Sim. vou deixar você responsável pelo laboratório. Aí eu disse, eu não vou não, doutor, porque eu vou ser padre. Ele disse, você vai ser padre? Você vai para o seminário? Eu digo, vou. Menino, você vai começar com 2 salários mínimos? Ele disse, não, eu vou ser padre. Ele, eu lhe dou 3 salários mínimos. Eu disse, não, eu vou ser padre. Ele disse, e se for 4? Eu disse, eu vou ser padre. Ainda que seja 10, eu vou ser padre. Né? E aí eu fui para o seminário. Foi assim, não teve todo esse caminho que hoje tem. O padre André, muito amigo de padre Gaspar, só fez dizer, eu tenho um menino que quer ser padre. E aí padre Gaspar disse, manda ele vir tal dia que vai começar.
4 de março de 1992, no ano que morreu Irmã Dulce, né? Nossa. Ali eu ingressei no seminário. E foi assim, eu fui para o interior, quando voltei, que eu cheguei, a irmã Maria disse, olha, Padre Gaspar já ligou 2 vezes para você ir para o mosteiro de Coutos, que é lá que vai ser o retiro do propedêutico. Esse caminho vocacional, quem fazia era o propedêutico. Porque o propedêutico não é ainda um seminário. A ideia que Dom Lucas tinha na cabeça era do propedêutico ser o lugar da descoberta da vocação. Então, todo mundo que quisesse ir para o seminário era acolhido no propedêutico. E o propedêutico é que tinha essa função, que a gente, no propedêutico, não se considerava já seminarista. A gente estava no propedêutico. E o nome já diz. Então, o propedêutico acolhia, e era nesse ano de convivência é que a equipe do propedêutico via os sinais, as capacidades para tal. Entendeu? Então, quando se tinha uma peneira, acontecia mais no ano do propedêutico. É quando se peneirava mais. Aí o senhor passou por essa peneira toda. Eu escapei. As histórias não começaram, viu? Porque até hoje eu digo assim, menino, não sei como eu cheguei a padre, porque se fosse hoje, eu não chegaria, não. Não chegaria, não. Né? Porque naquele tempo a coisa era bem diferente. Mas tinha uma coisa interessante, imagine. O reitor, quando eu fui para o primeiro ano de filosofia, a primeira avaliação que ele fez comigo foi assim, ele bateu na porta, eu abri, ele entrou e disse assim, viu? Que ele só chamava a gente viu. O Padre Gaspar, viu? Pegue 5 paus, 4 do mesmo tamanho e um maior. Bata no chão os 4, o maior bote no meio. Pegue um lençol, joga em cima e vá fazer suas palhaçadas. Virou as costas e saiu do meu quarto. Eu fiquei parado, disse, valeu-me Deus. O homem disse para eu ser palhaço. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Então, arrumei tudo e fui levando aos poucos para casa. Quando terminou a festa do seminário, no mês de junho, eu já não precisava levar mais nada para casa. Eu disse, já vou levar tudo, que eu acho tão chato a gente ser dispensado e depois voltar na sala do refeitório para dizer tchau. Não volto, não. Aí levei tudo para casa. Quando foi no mês de agosto, recebo a carta em casa, o seminário vai retornar tal dia. Eu disse, olha, então eu vou voltar. Eu vou trazer tudo. Faz tudo novamente. Aí voltei, pronto. Quando chegou dezembro, ele bateu de novo na porta e disse, viu? Ele disse, outra vez. Aí ele disse, o circo foi para a cidade. Eu disse, um circo de novo. O circo foi para a cidade e chegou lá, deixou o palhaço tomando conta e todo mundo foi fazer compra. O palhaço se distraiu, caiu a vela, pegou fogo no circo. E ele foi avisar as pessoas, corre, fogo, fogo. Quanto mais o palhaço gritava, fogo, mais as pessoas davam risada. Quando chegaram lá, o circo virou cinza. Entendeu? E saiu do quarto. Eu disse, meu Deus, de novo o palhaço. Né? Mas depois eu entendi a situação, né? Ele queria dizer que se brincasse muito, ninguém ia levar a sério. Ele queria, no fundo da história, ele queria dizer isso. Mas as avaliações de Padre Gaspar eram assim, eram cheias de parábolas, não é? Mas era certeira. Porque era um reitor que andava com uma cadernetinha no bolso e a caneta. Ele via você fazendo alguma coisa, ele pegava, anotava. Tal dia, tal hora, tal lugar. Então, quando ele vinha conversar com a gente, às vezes a gente ficava até sem argumento, porque ele sabia local, hora em que aconteceu o fato. Então, a gente acolhia, porque tinha esse ponto, né? Mas foi um tempo bem longo do seminário, mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Foram 6 anos lá no Central. Foram 6 anos bem vividos, né? Bem vividos. Tinha a presença dos bispos auxiliares, que moravam dentro do próprio seminário. Naquele tempo? Naquele tempo eles moravam lá dentro.
Quem cuidava da cozinha, num bom período, eram as irmãs da Sagrada Família. Então, Sim. tinha toda uma dinâmica, uma estrutura de presenças muito fortes no seminário, né? E a gente ria muito com essas situações, brincava muito. Mas foi um tempo forte e valioso. Tenho certeza que o pessoal de casa está querendo escutar pelo menos uma história dessas que ria bastante. E também, quando eu passei o ano com o senhor contava sobre o lado social, que o senhor começou a exercer esse lado social ainda no seminário. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre isso. Já bem antes, como catequista na paróquia, como Padre André hoje, se disser assim, fala de Padre Jorge, ele vai dizer, Padre Jorge, com 13 anos de idade, todo mundo já chamava ele de padre. E era verdade. Lá no Palmiúdo do IAPI, todo mundo chamava de padre já com apenas 13 anos. E quando o prefeito da cidade, Manuel Castro, naquela época, levou um bocado de famílias desabrigadas para morar lá no Brongo, que era tudo horta ali embaixo, ele desapropriou e construiu casinhas para o povo morar. Então, o povo chegou lá sem nada, sem nada. Então, era um movimento todo social com a catequese para dar ao povo colchões, da cama, da fogão. Onde dissesse que tinha alguém doando, a gente ia buscar com as crianças. Ia buscar e trazia para aquela família. Mas aí eu fui com toda essa carga social, porque Padre André é um homem que, quando naquela época, celebrava as 5 missas dominicais, mas a última, na Dom Bosco, 19h30, terminava às 9 horas. Com todo cansaço, a gente ia com a Kombi levar a sopa para o povo de rua. Né? E isso eu herdei dele e ainda hoje faço. Né? Pego a Kombi, saio com o pessoal Trabalho muito isso, bonito. esse trabalho. E quando eu fui para o seminário, eu quis fazer com que esse trabalho continuasse. No início teve dificuldade, mas o Padre Gaspar compreendia. Mas depois mudou o reitor, problemas internos, que todo canto tem, na igreja também tem. Então, Dom Lucas, ele dispensou o Gaspar e trouxe uma congregação que, segundo o olhar da igreja, é especialista em formação de padres. Né? Bom, os especialistas têm seus problemas. Né? Foi um tempo mais difícil. E, nessa época, como eu já tinha toda essa influência social, então o povo dali da Cardeal da Silva vinha muito para o seminário e me elegeram presidente da Associação dos Moradores. Tinha dia que eu colocava lá dentro do seminário 200 pessoas, 250, na reunião da associação. Era uma coisa interessante. E dentro desse trabalho, a gente tinha um trabalho de rua. Quando a comida que sobrava do seminário, a gente acumulava. O seminário não gostava que fizesse isso, porque, em parte, tem razão, se desse uma infecção, alguma coisa, iam culpar o seminário. Aí, depois disso, a gente deixou de recolher a comida para dar para as pessoas e nós passamos a fazer comida. Então, a gente ou fazia sopa ou fazia mingau e ia distribuir. Mas o reitor que chegou disse, não, você está em tempo de formação, não vai mais fazer isso. Acabou. Você não vai mais de noite se expor na rua, é perigoso e não vai fazer esse trabalho. Mas minha equipe continuou o trabalho, mas tinha dificuldade de fazer o mingau, porque a gente tem fogão industrial no seminário. E aí Dom José era nazarista, aquele José Carlos, que depois foi de Maceió. Sim. Né? Dom José era nazarista. E São Vicente era o homem da sopa popular. Né? Então, um dia Dom José me perguntou, confusão, não, quem me chamava confusão era o reitor, ele me chamava de bandido. Bandido. Eu disse, o que foi, Dom José? Ele disse, vem cá, bandido. Ele, o que foi que houve? Ele disse, olha, eu nunca mais vi você sair para dar sopa ao povo. O que foi que aconteceu? Eu disse, não, Dom José, porque o reitor, ele disse para a gente não fazer mais o mingau e a sopa no fogão do seminário, por causa que não era para fazer mais o trabalho, que eu estava na formação e não era para fazer.
Aí Dom José disse, e vocês estão fazendo onde? Eu digo, estamos com dificuldade, porque não tem fogão industrial, não tem bujão, não tem mais nada. Aí Dom José disse, vem cá, vem cá, vem cá. Aí me levou no quarto lá dele, chegou lá, ele abriu a gaveta e disse, um fogão desse, quanto deve estar custando? Eu digo, o grande, é caro demais, mas tem uma boquinha que dá. Ele disse, então, aí eu disse a ele, mais ou menos como custaria, fogão, bujão, panela e tudo. E aí ele disse, tome, compre e dê ao pessoal para fazer o mingau. Era para o povo fazer o mingau. Sim. Aí eu dei o material, o pessoal comprou, prestamos contas a Dom José, e a equipe ficou fazendo o mingau. Ele não disse que era para que eu fosse com a equipe. Mas eu, muito esperto, aproveitei o ensejo e comecei a ir de novo. Então, quando foi um dia, o reitor abriu o portão, quando eu vinha chegando, e disse, onde você estava, confusão? Eu disse, eu fui distribuir o mingau para o povo. Mas eu não disse que você não fosse. Eu disse, mas Dom José me deu um fogão, me deu uma panela, me deu uma colher de pau e disse que era para fazer o mingau. Aí ele coçou a cabeça, entrou e não me disse mais nada. Assim eu terminei o seminário, fazendo o trabalho. O nome era Ronda Salvador. Ronda Salvador. Não sei se criou algum ruído entre o reitor e o bispo auxiliar, mas não sei se criou, porque nenhum dos dois mais falou do assunto. Se fosse hoje, ia ser nome de programa policial. Era Honda. Mas era muito bom, aquele trabalho foi formidável, né? Foi formidável. Eu disse, bom, ninguém vai me botar para fora porque estou cumprindo uma das obras de misericórdia. Dá pão a quem tem fome. Com certeza. Antes de você fazer a próxima pergunta, eu queria agradecer ao senhor sobre esse trabalho também e dizer aqui, aproveitar esse momento, a quem está assistindo, escutando, que foi um diferencial na minha vocação também, o tempo que eu passei com o senhor lá em Auxiliadora, de poder levar sopa para os pobres, ali várias regiões, né, que a gente visitava com a Kombi, pegava a Kombi, ia, levava sopa, água, agasalho, e o que mais sentem falta é a água. E mesmo com fome e com frio, pedem água. Então eu quero agradecer ao Senhor, e se isso serve até como uma motivação, acho que o Senhor já tem motivação até demais, mas que mudou a vocação, mudou os olhos de um vocacionado, de um seminarista, para também seguir fazendo isso. E eu estou lá na paróquia que eu faço pastoral hoje, também tem esse projeto da sopa, e eu estou até em dívida com eles, né, porque eu tenho que ir, tenho que também dar continuidade a esse projeto que mudou a minha vocação também. Então, padre, muito obrigado de coração por esse serviço. É importante. Eu conversei com o governo do estado sobre essa situação da água, né? E eu disse aos responsáveis, se vocês, carnaval, colocam bebedouros para os foliões beberem água potável, água gelada, com pessoas que vão pular carnaval, pessoas que levam dinheiro para tomar uma cerveja, tomar guaraná, comprar água, vocês botam bebedouros, por que não bota para o povo de rua, que precisa de água, precisa matar uma coisa necessidade básica, beber água, e não tem água potável para a população de rua, né? Ficaram de fazer uma sondagem aí, como fazer. Espero que dê certo. Verdade. Olha aí. Importante, testemunho também de Paulo aqui. Que bom, padre, que o senhor toca corações e continua tocando vários corações. Agora, terminou o seminário ali, naquele período da congregação. Bandido e confusão. Confusão, chegou o tempo da ordenação. E aí, como foi? Como foram os preparativos? Qual o lema o senhor escolheu? Como foi tudo isso? Olha, vocês me perguntam as coisas, eu tenho que falar, né? Pode falar. A igreja é santa e pecadora, né? Nossa, é santa e risco, pecadora. Né? E não sei se da parte que o povo diz santo por lado de Cristo, pecador por nosso lado. Né? Cristo é Deus feito homem, né? E Deus ao mesmo tempo. Então ele nos ensinou a ser humanos e divinos. Nós somos, em nossa essência, somos a imagem e semelhança do Criador, né? A imagem e semelhança dele. Mas a igreja ela é multiface. A igreja católica é uma igreja que não se pode pintar
o rosto da igreja. Em cada tempo, ela tem um rosto. Em cada lugar, ela tem um rosto. Em cada bispo que assume uma diocese, ela tem um rosto, não é? Cada pároco que assume uma paróquia dá um rosto. Então, na época que eu era seminarista, o rosto da arquidiocese estava mudando. Estava mudando. Quem veio de Dom Avelar Brandão Vilela, que era um paizão nessa arquidiocese, né? Imagine, quando a gente via Dom Avelar, sentia assim, uma emoção, né? Era uma coisa. E Dom Avelar multiplicou muito a questão das SEBs, dessas comunidades base. A gente tinha um centro de evangelização da periferia, lá na Penha, onde se fazia as novenas de Natal, produzia livro de cântico, essas coisas. Então, com a saída de com a morte de Dom Avelar, veio Dom Lucas. Tem seu valor, um homem intelectual, um homem assim bem influente, né? Dom Lucas era uma presença forte na arquidiocese, mas Dom Lucas era assim, o neoconservador, né? Então, muitas coisas da atividade de base e etc. foram sendo, não sei se a palavra certa é sufocada, mas eu vou usar. Foram se sufocando e foram esfriando numa diocese que tinha uma dinâmica totalmente diferente. E a arquidiocese foi tomando o rosto do cardeal, né, da época. E ele ia muito no seminário. Dom Lucas é uma presença forte no seminário. Religiosamente, toda quarta ele estava no seminário, dando formação, conversando e etc. Mas ele não ia muito com minha cara. Imagine eu assim, né? Ele, geralmente, quando o bispo ia lá, todo mundo se fardava, né? A calça preta, a camisa branca. E eu nunca fui muito clerical, de colarinho, essas coisas, nunca fui assim. Só em ocasiões muito extremas eu me visto assim, mas é muito difícil. Então, já naquele tempo, ele me via com camisa de comunidade, ele me via de alpercata, né? Não me via muito de sapato, porque na missa de quarta-feira todo mundo se arrumava, que era missa com o cardeal. Eu ia com aquilo que era a minha espiritualidade, meu jeito de ser. Então, eu passei os 6 anos, às vezes, ele tinha uma memória impecável. Dom Lucas, ele via hoje, dizia, olhe, Pablo, olhe, Paulo, ele conhecia todo mundo. Mas eu acho que ele tinha algum psicanalista que, quando ele chegava em casa, apagava da memória dele o meu nome. Então, não tinha que fizesse ele me conhecer. E uma vez aconteceu que eu estava lá no seminário, entrei no refeitório, ele perguntou ao seminarista, por que o jardineiro toma café com vocês aqui? Aí o menino, não, Dom, ele não é jardineiro, não, ele é o seminarista. É seminarista? É da sua diocese, Salvador. Ele, tá bom, ficou. Então, quando eu fui terminando o curso, o reitor ficou preocupado. Ele disse, confusão, se você não se achegar ao bispo, ele não vai te ordenar. Eu disse, e o que eu vou fazer? Ele disse, eu vou botar você para sair com ele. Aí me nomeava para ir nas missas com ele, né? Assim, umas missas festivas. E eu fui uma vez para 14 de setembro, lá para a ilha, né? Veracruz, fui com ele. Oh, meu Deus, eu fui com ele de manhã, 7 horas, voltei 10 da noite, nenhuma palavra. Eu disse, meu Deus, eu estou perdido. Aí, quando eu terminei, aí quando eu cheguei no seminário, a festa. Todo mundo queria saber como foi o dia com o cardeal. Aí eu cheguei aos meninos, como foi? Eu disse, foi bom que eu passei, mas não teve nada. Bom, aí eu terminei o curso. E quando eu terminei o curso, o reitor não sabia bem o que fazer comigo. Aí disse, eu vou mandar você ficar em março, que os padres saíram de Pau da Lima, é uma paróquia muito complexa. Vamos mandar você ficar com o padre Jerônimo lá. Né? Mas antes disso, de mandar com o Jerônimo, eu terminei o curso, e aí padre André foi para a Bélgica, e chegou lá e disse, Jorge, venha descansar um pouquinho aqui na Bélgica. Aí eu fui para lá, fiquei por lá, com ele, né, com o padre André, uns tempinhos, uns dias. Nesse ínterim, estou lá na sala,
interrompeu a programação e disse: o Papa João Paulo II acabou de nomear para prefeito da congregação dos bispos o cardeal de Salvador, Dom Lucas Moreira Neves. Eu aí disse: eita! Valei-me Deus! Aí fiquei numa alegria porque ele era capaz, mas alegria porque eu estava correndo risco. Aí o que aconteceu? Veio Dom Geraldo. E quando Dom Geraldo chegou, eu fui lá, antes de Dom Geraldo chegar, Dom José Carlos me botou no Pau da Lima, eu fiquei lá. Aí Dom Geraldo estava fazendo aniversário de bispo no dia 6 de agosto. E aí disseram: vamos dar um presente ao cardeal? Vamos, o que é que vai dar? Vamos mandar ele ordenar 2. E que eram os 2 que estavam preparados para ser ordenados ali, eu e o Washington. Aí fomos ordenados diáconos, né? E ali logo Dom Geraldo marcou para a presbiteral para 6 de fevereiro. Então, nessa história toda, eu não fiquei com raiva de ninguém. Eu só penso assim, que Deus, quando quer, né? Até mudar de bispo para lhe ordenar, ele muda na hora necessária, né? E eu penso assim, eu não sei o que seria. Pode ser que ele ordenasse, com testemunho dos reitores, né? Eu não sei. Tudo poderia acontecer, né? Mas eu sei que eu disse aos formadores da época: se eu ver que não tem solução, eu vou botar uma placa no peito, escrito: terminei teologia. Quem me quer, né? E aí, que naquele tempo não tinha essas leis de hoje, que quem é de uma diocese não pode ir para outra, não sei o quê. Os bispos tinham mais abertura, assim, de acolher quem viesse de onde viesse, entendeu? Aí eu disse: aí eu vou para outro canto, paciência, né? Mas estou aqui, padre. Não sei, mas estou. Deus quis, né? Estou, não. Sou padre. Sou padre. Eu disse uma vez eu conversando com o Dom Geraldo, um problema que aconteceu, eu disse a ele: eu vou sustentar o que eu disse. E mesmo que isso ocorra em suspensão de ordem, eu não tenho medo, porque eu já sou ordenado. Eu serei padre a vida inteira. E mesmo suspenso de ordem, eu estarei exercendo o meu sacerdócio. Porque, canonicamente, o que eu mais gosto de fazer, nem suspenso vocês podem me impedir, que é dar unção dos enfermos aos que estão nos hospitais. Isso eu faço o tempo todo. Sou chamado o tempo todo. Então, em perigo de morte, eu não tenho como não exercer o meu sacerdócio. Eu não vou poder celebrar missa, não vou poder administrar a paróquia, mas vou poder confessar quem está morrendo e dar unção dos enfermos a quem está morrendo. Então, Dom Geraldo viu que a postura era muito segura, né? Ele riu, ele me abraçou e disse: volte, pode voltar para a sua terra nova, né? Pode voltar. Porque tinha muita confusão política por lá. Né? Ah, que bom que o senhor entrou nesse assunto, então a gente já vai puxar por aí agora. Depois de ordenado, saiu do seminário, foi ordenado Dom Geraldo, 2 de fevereiro de... Não, 6 de fevereiro de 2000. Eu fui padre preparado para o novo milênio, que já ia chegar a 2001, pronto. Aí o senhor sai do seminário e vai para... Quando eu fui ordenado diácono, eu fui logo para Simões Filho. Fiquei em Simões Filho. Quando eu fui ordenado padre, dia 6 de fevereiro, no dia 27, por ali, eu já estava em Terra Nova tomando posse como administrador. Aí cheguei em Terra Nova. Fui com o chapeuzinho de Mickey, que eu ganhei de um menininho. Ele me deu um chapeuzinho de Mickey. Aí eu fui. E aí, quando chegou lá, o prefeito foi me receber, as autoridades, né? Quando me viu com o chapeuzinho de Mickey, que o menininho me deu de lembrança. Ele disse: pensei que ia mandar para cá um padre e mandaram um abestalhado que veio com o chapeuzinho de Mickey. Ele comentando lá no meio dos fiéis, depois os fiéis me disseram. Ele se enganou. Depois ele viu que não era tão besta como parecia. Né? E se você chegar hoje em Terra Nova e perguntar quem é o padre Jorge Brito, todo mundo vai saber responder. Fez história, não foi, padre? Foi feliz o sacerdócio lá. A gente tem que pisar
pisar com força no chão, né? Para deixar marca. É muito triste a gente pisar como se estivesse pisando com sapatos de pelica, que não pode, não é? A gente tem que pisar com força. Como diz o povo, né, o ditado, pisando em casca de ovos, isso não existe. Isso não deve. Eu acho que eu não posso ser injusto, assim, falando. Essa forma que eu falei do antigo cardeal Dom Lucas, não quer dizer que ele foi para a arquidiocese uma coisa. Não foi negativo. Sim. Ele foi um grande administrador, foi uma grande influência. Sem rede, ele era um grande influenciador da época, não é? Era um homem genial, né? Mas não tinha compatibilidade pastoral e de espiritualidade, entendeu? Não tinha, mas isso passou. E lá em Terra Nova, o povo começou a se acostumar com a igreja mais independente, porque no interior as igrejas são muito dependentes do poder político, né? E eu fiz um caminho para que o povo entendesse que quem sustenta a igreja, quem faz a igreja caminhar, é o povo. E não ficar preso ao poder político, porque isso pode ter consequência, né? Então, foi esse caminho que eu fiz, e o prefeito não aceitava muito. Uma vez ele veio aqui com a comissão fazer queixa de mim a Dom Geraldo. Disse a Dom Geraldo que eu estava tomando banho nu no rio, com os coroinhas. Imagine, né? Aí passou uns meses, o presidente da Câmara, que era irmão dele, do prefeito, me disse, quando é que o senhor vai embora? Eu disse, eu sei. Ele disse, olhe, eu não devia lhe dizer não, mas a gente fez uma boa comissão e foi falar com o cardeal. Então o senhor se prepare que o senhor já vai arrumar sua mala. Eu disse a ele, é um favor que você me faz. Eu estou aqui na cidade triste. Olho para frente, não tem ninguém. Para o lado, alguns. Atrás, a multidão. Tem dia que eu quero bater um papo sadio, não encontro ninguém da minha altura. Eu ir para Salvador vai ser ótimo. Depois eu vim para a reunião do clero, chamei Dom Geraldo e disse, mas Dom Geraldo, quer dizer que um grupo de pessoas vem falar mal de mim aqui em Salvador e o senhor não me chamou para conversar, para saber? Dom Geraldo se acabou de rir e disse, Jorge, eles vieram me dizer que você está tomando banho nu no rio lá, com os coroinhas. Aí eu disse, e o senhor disse o quê? Eles me deram lá uns vinhos, umas coisas, e me contaram isso. E o senhor disse o quê? Você não está vendo que eu não vou acreditar nisso? Se você tomasse banho nu, ia ser um filme de terror. Ia ser um filme de terror nessa cidade. Então, ainda bem que Dom Geraldo tinha essa confiança. Ele sabia quem era eu e tinha confiança. Conhecia. Graças a Deus. E aí eu permaneci na cidade. Depois ele disse, você não quer vir para Salvador? Já não. Eu disse, agora não é a hora. Porque se eu vier agora, ele vai dizer a todo mundo que ele me tirou. Eu quero que o senhor tenha paciência. Me deixe lá até 2005. 2005, eu vou tirar ele do poder. Aí Dom Geraldo riu. Eu disse, eu vou tirar. Aí eu tiro ele do poder e venho para Salvador. E se ele ganhar a eleição, eu venho. Se ele perder, eu venho. Se ele ganhar, eu venho. Agora, se ele perder, eu saio vitorioso. Se ele ganhar, eu saio derrotado. Aí Dom Geraldo tinha essa compreensão, me deixou lá. Em 2005, pergunte, você quer E aí, padre, ele ganhou? Perdeu feio! Perdeu feio! Eu tirei ele do poder. Arranjamos um candidato com o nome do padroeiro. O padroeiro é São Roque, a gente arranjou o padroeiro, um candidato com o nome Roque. Aí eu fiz um CD com o pessoal, com 16 músicas de São Roque. E aí lancei esse CD no tempo da campanha, a cidade toda ouvia o CD dia e noite. Era rock pra cá, rock pra cá, rock pra cá. Foi entrando na cabeça do povo e fui influenciando, fui falando, orientava o candidato, não ataque. Deixa ele falar o que quiser, mas você não ataque. E ele não atacava. Eu dizia, tire uma de Roberto Carlos. No final do comício, jogue rosa para o povo. Fale coisas boas e bonitas. E o homem fez assim. E não é que o homem ganhou. E o outro perdeu. Aí eu disse a Dom Geraldo, agora eu desço para Salvador. Aí ele disse, vamos então para o Bonfim. Que o Monsenhor Walter está lá, já prestes a sair. Você vai, fica lá, e depois você assume, etc. Aí eu disse, oh meu Deus, logo o Bonfim.
Por mais que seja uma igreja tão importante, mas eu gosto de povo. Do povo. Eu gosto de povo. Né? Dentro da Aí, periferia, um nos colega, becos, um vielas. colega meu, Neilo Barbosa, Sim. que é da rádio, né, e tudo, Neilo me encontrou e disse: "Ô, Neilo, tô triste. Dom Geraldo disse que eu vou para o Bonfim, eu não estou muito contente, não." Aí Neilo disse: "Vá, meu amigo, no Bonfim também tem pobre. Não é Gilberto Gil que canta? Madalena chorava e a mãe ajudava, dizendo que pobre não tem valor, só que ajuda é Senhor do Bonfim. Vá para encontrar as Madalenas que estão lá sofrendo. Você vai poder ajudar. Eu sei que você vai poder ajudar." Quando eu me conformei, Pau da Lima vagou. Aí eu disse: "Vou para Pau da Lima. Com toda a confusão de periferia, é para lá que eu vou." Né? Aí Padre Xavier foi para lá, como reitor, vice-reitor, e eu vim para cá. Está até hoje feliz. Já vai fazer 20 anos. Ei, Em Pau da Lima, ano que vem, 20 anos que eu estou lá. que bom, Né? padre. Que bom. Padre, o senhor também falou dessa experiência, né, da unção. E eu estou vendo aqui que o senhor está com a camisa da Pastoral da Saúde. O senhor faz uma atuação muito forte nessa pastoral. Eu queria também que o senhor falasse para o povo que está em casa, que ainda não conhece a Pastoral da Saúde também, fazer seu merchan. Como é essa atuação, como o senhor desenvolve esse trabalho. Quem pode participar? Essa semana eu estive num local pregando, né? Fui pregar. E eu dizia ao pessoal: ficai atentos. Quem vos conduzirá ao céu são as obras de caridade. Por mais que a gente tenha práticas religiosas, não é? Veja como essa semana o evangelho está dando muita paulada nas práticas religiosas farisaicas, né? Sim. De quem come um mosquito e engole um camelo. Quem fica na porta impedindo os outros de entrar. Quem limpa só o copo pelo lado de fora e não por limpa dentro. por dentro. Porque o Papa mesmo tem dito que a gente não tem alfândega para ficar em porta olhando a bagagem de ninguém. É para acolher. Hospital de campanha. Não é? O Papa tem falado muito isso e a gente não consegue entender o que o Papa quer dizer. Mas eu falava isso. As pastorais sociais não é só uma vida para a igreja, é um caminho de salvação. Pastoral da saúde, pastoral da criança, pastoral de menor abandonado, todas as pastorais, a gente se respalda em Evangelho de João 10, Jesus, o bom pastor, Lucas 10, o bom samaritano, e também Mateus, o juízo final. Né? Eu tive fome, você me deu o que comer, sede, me deu o que beber. Então, viver a pastoral da saúde é muito importante. E ela tem um tripé, né? Ela tem um tripé. A ação comunitária, que é viver na comunidade a experiência de visitar o doente e promover a saúde, que mais do que cuidar de doente, a pastoral da saúde tem que ser preventiva. Preventiva. Então, na comunidade, a gente faz esse trabalho preventivo e de visitação nas comunidades. A parte solidária, que é estar do lado de quem está internado em hospitais, não é? E a parte que se chama sociotransformadora, que antigamente chamava sociopolítica institucional, mas agora a CNBB colocou sociotransformadora. Nosso papel é ser sal que dá gosto, que transforma. Então, pela parte sociotransformadora, a gente participa das políticas públicas nos conselhos locais, distrital, municipal, estadual e nacional, para participar da política de saúde. Hoje, todo mundo goza do SUS, né? Mas não sabe que foi uma luta que a igreja começou desde a primeira campanha da fraternidade sobre saúde, saúde para todos, numa época em que só quem tinha direito a exame médico é quem fosse trabalhador do comércio, tivesse carteira assinada, tinha direito ao INAMPS. Quem não era, estava fora, morria, chamava de indigente, não é? Então, essa questão do SUS, um projeto público de saúde, a igreja encabeçou. E foi uma luta grande que nós participamos durante muito tempo. Então, a pastoral da saúde, como a pastoral da criança e as outras, tem um papel fundamental
na vida da igreja. Porque se a gente ficar só no campo espiritual, a gente perde muitas coisas. Não só espaço social, como a gente também pode até correr o risco de perder o céu. Porque Jesus vai perguntar, vem cá, ô bendito de meu Pai, quando eu tive fome, você me deu o que comer, você me deu o que beber, estava nu, você me vestiu. Né? E aí da gente que diga, não, Senhor, não tive tempo para isso não, eu só fiz 1000 Ave-Marias. Ele vai dizer, por que você não reza uma junto de um doente? Mas rezou 1000, ficou a tarde toda dentro de uma igreja, e tanta coisa para se fazer, não é? Nada contra rezar 1000 Ave-Maria. Mas eu penso, isso é uma opinião minha, Sim. antes uma rezada de joelhos perto de um doente, perto de um preso, perto de um faminto, do que essas 1000 corridas, porque tem que ir. Aí a gente parece, tempo. né, parece esse grupo de fariseus que Mateus essa semana está Está combatendo. combatendo. É verdade. É verdade. E quem pode participar da Pastoral da Saúde, padre? Qualquer cristão batizado que sinta no coração que tem esse jeito para lidar com o enfermo. Ok? Qualquer um. Mas eu tenho dito, e estou até já meio gasto de dizer assim ao bispo, e aos bispos e ao povo. Nós tivemos o encontro agora dos ministros extraordinários da comunhão. Quantos ministros tinham naquele ginásio do Vieira? Muitos. Mais de 2000. Quantos agentes de pastoral de saúde nós temos hoje nos hospitais? São 13 hospitais para dar assistência. E são 2, 3, 4 agentes de pastoral para visitar o hospital, para levar comunhão, para ajudar na missa, para ajudar nas atividades. Então, pense nisso. Para que foi criado o ministro extraordinário da comunhão? Foi criado para ficar no altar junto do padre? Não. Foi criado para... Olha, vocês me chamam porque quer. Foi criado para quê? O padre, às vezes, faz de ministro aquela senhora que lhe dá um perfume, que lhe dá um bolo, que lhe dá um suco. Aí eu vou promover essa fulana para ministro. Não, meu querido irmão padre. Não é essa pessoa. Quem tem que ser ministro extraordinário da comunhão não é quem tem poder para vestir uma roupa bonita e ficar do seu lado. Do lado do padre lá fica os coroinhas, fica quem quiser. O ministro ele é feito para atender os doentes. Então, quem não tem afinidade para doente, para visitar doente, não pode ser ministro. Também padre. Vocês vão ser padre? Vocês não podem ser padre só para a paróquia. Não é? Uma vez, na reunião do clero, com Dom Murilo, ainda na época, eu disse isso. Fui, peguei o microfone e disse, antes do Papa Francisco. Depois o Papa Francisco veio e me deu ousadia. Eu disse, olhe, vocês têm que sentir cheiro de ovelha. Vocês têm... Ah, Padre Jorge, mas você não pode exigir que quem não tem afinidade com sangue possa ir para o hospital. Então não vai ser padre? Você já viu quem não tem afinidade com sangue, com doente, com sofrimento, ser médico? Não. O padre, ele vai estar diante de uma gama de serviço. Desde o aniversário de um ano da criança que ele batizou, ao funeral daquela velhinha que está na comunidade. Muitas vezes ele vai sair de um funeral e entrar numa festa de aniversário, vai sair de um funeral e entrar numa festa de casamento. Ele tem que saber que ele tem 7 sacramentos inteiros para administrar. E entre os 7 tem unção dos enfermos, que é dedicado ao doente. É forte. Padre, muito bom conversar com o senhor. E temos muito papo ainda para acontecer aqui. Mas estamos chegando ao final do nosso papo com o seminarista. Você que nos acompanhou através do YouTube da nossa arquidiocese, você que nos acompanhou através da nossa Rádio Excelsior. Muito obrigado por estar aqui conosco. Não nos abandone. Vem novidade por aí, viu, padre? E nós vamos chamar o Padre Jorge aqui novamente. Sem dúvida alguma. É um perigo me chamar, mas eu tenho que falar. Eu não posso deixar que quem está assistindo, os jovens que querem ser seminarista, entre no seminário achando que tudo são flores, um jardim. Vai ter obstáculo, vai ter dificuldade. Mas o resultado é uma beleza. Eu digo com toda certeza, eu duvido que tenha no mundo alguém mais feliz do que eu.
Oh, que bom. Pode ser trilionário, Que mas bom. não é feliz como eu, não. É isso mesmo. Vocação acertada, felicidade na certa. Mas o senhor só faltou uma coisinha a falar para a gente antes de terminar, porque é uma coisa que eu gravei também e o pessoal de casa com certeza quer escutar. Qual é o lema sacerdotal do senhor? Ah, E normalmente o pessoal, resume tudo, né? normalmente o pessoal bota assim umas frases que até o povo não consegue traduzir, né? Verdade. Olha assim e diz, mas tá em latim, Quer dizer o geralmente. quê mesmo? Quer dizer o quê, né? Então o meu é prático. Nasce do Evangelho de Mateus, eu vim para servir, lá no capítulo 21, eu vim para servir, disse Jesus. Essa é a fundamentação bíblica. Mas o que toca profundamente minha vocação é o texto da música A Barca, né? A Barca me marcou a vida vocacional. Quando cantava essa música, eu ia em êxtase, né? Que dizia, não quiseste nem sábio nem rico, né? E lá ele diz, meu cansaço, que a outro descanse. Esse é o meu lema. E depois que eu disse a Deus, meu cansaço, que a outro descanse, ele não me deixa descansar. No dia que eu digo, vou descansar, Não descansa, é aparece verdade. alguma coisa para eu fazer. Mas eu sou muito feliz a serviço do reino e da justiça. Glória a justiça. Deus. Amém. Profeta. Este foi mais um Papo com Seminarista. Obrigado por nos assistir e fique atento, como o Pablo falou, travou na língua. Vem novidade por aí. Vem novidade por aí. Estamos só esperando uma notícia, né, Pablo? Estamos aguardando ansiosos. E você que está em casa vai amar, como a gente já está querendo muito usufruir, né? Com certeza. Padre, agora para o nosso YouTube, queria que o senhor deixasse só uma mensagem aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo no YouTube. Olha, ser igreja católica é muito bom. É muito bom. A gente não consegue alargar a nossa mente para absorver tudo aquilo que é ser cristão católico. Vamos lutar até o dia em que eu ser igreja católica coincida com o ser reino de Deus. Porque ainda estamos crescendo e um dia a gente chega lá, para que haja um só rebanho, um só pastor. E para Amém. o jovem que quer entrar no seminário? Não perca tempo. Não tem muita coisa nesse mundo a oferecer. O mundo lhe oferece muitas propostas de emprego, estabilidade, dinheiro e tudo mais. Aqui você vai passar por muitas coisas, boas e dificultosas, mas o resultado de felicidade aqui é mais certo. E a vida eterna é garantida. Não tem quem deixar pai, mãe, irmão, terra, riqueza, por causa de mim, que não tenha no futuro a vida eterna. Disse Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma excelente semana. Este foi mais um Papo com Seminarista.